Hello, guys! Oi, galerinha! Aqui é a professora Michele e hoje eu vou apresentar para vocês alguns modal verbs. A gente vai, durante esse início aí do terceiro bimestre, trabalhar com alguns verbos modais. E hoje a gente vai utilizar os slides do site da SlideShare. É um site onde eles já fazem os slides prontos mesmo para professores para a gente poder utilizar. Então eu vou estar trabalhando com eles. E hoje a gente vai especificar falando um pouquinho sobre may e might, tá? São dois modal verbs muito utilizados, mas eles são utilizados, vamos dizer assim, para o mesmo objetivo, porém em situações um pouco diferentes. Então a gente vai trabalhar com eles agora. Então o que seria os modal verbs, né? São verbos modais. Eles indicam, tanto may quanto might, eles indicam a ideia de possibilidade, permissão, probabilidade daquilo ali acontecer. O may, separadamente, né? O may na tradução, se a gente quisesse traduzir para o português, a gente utilizaria pode, tá? E ele é usado para indicar uma possibilidade ou uma permissão para algo. Por isso que a gente, quando fala que quer ir ao banheiro, as pessoas usam may I go to the bathroom, usando o may, para perguntar, né, se eu posso ir ao banheiro, mas de forma mais educada, mais formal do que o can, vamos dizer assim, né? Pode ser usado para falar sobre ações e acontecimentos possíveis no futuro e no presente. Exemplos com may. A gente tem aí she may be her sister. Ela pode ser a irmã dela, tá? Então, são expressões que a gente vai usar com may para dizer a possibilidade. Então, ó, she may be her sister. Ao lado, I may go to the movie theater today. Eu posso ir ao cinema hoje, tá? Só que você, quando usa o may, é diferente de quando você usa I can go. Eu posso ir. O sentido é o mesmo se eu for traduzir para o português? Sim. Mas em inglês, quando eu uso may, eu tô usando de maneira um pouco mais formal, tá? It may rain tomorrow. Pode chover amanhã. E may I drink some water? Posso beber água? Tá? Então eu tô pedindo, por exemplo, ao professor ou à mãe, né? Eu posso beber água? De uma maneira mais formal, quando eu trabalho com o may. E o might? Qual é a... Na tradução, né? A forma dele trabalhar seria o poderia. É mais formal ainda que o may. Eu posso. O might seria eu poderia. Então ele fica sendo mais formal ainda que o might, que o may, tá? É usado também para expressar uma possibilidade, só que mais fraca em comparação ao may, e para pedir permissão, né, a algo. É usado para expressar possibilidades no passado ou no presente. E aí a gente tem alguns exemplos com o might. He might have come to the party. Ele poderia ter vindo para a festa. Might I borrow your bicycle? Poderia me emprestar sua bicicleta? Might I sleep now? Eu poderia dormir agora? Father might have lunch with us. Meu pai, né, poderia ter almoçado com a gente. Então, quando eu uso esse might, além dele ser usado de maneira mais formal, geralmente é uma coisa que você não tem muita certeza. O may, você tem mais certeza do acontecimento. O might não. Alguns livros dizem, eles usam o termo que o might é usado para uma possibilidade mais remota. Então, o que seria isso? Não é certo de que aquilo ali aconteça. Então, é o momento em que a gente usa o might. Por exemplo, might I borrow your bicycle? De repente, eu tenho quase certeza que você não vai me emprestar sua bicicleta. Então, por isso que eu vou usar
o might, tá? He might have come to the party. Ele poderia ter vindo para a festa. Eu já sei que ele não veio. Então, por isso que eu vou usar o might. A possibilidade é mais remota. More examples with may and might. Então, mais alguns exemplos aí usando may e might. May I say something? Posso dizer algo? May I smoke here? Posso fumar aqui? They, tá? Faltou o Y aí. They might be dating. Eles podem estar namorando. Ou eles poderiam. A tradução não tem que ser exatamente o poderia, porque no português acaba ficando meio estranho, né? Mas eles podem estar namorando. Quando eu uso might, é porque eu não tenho certeza daquilo. Em inglês tem mais sentido pra gente, né? They may go to the zoo. Eles podem ir ao zoológico. Might I speak with you, please? Eu poderia falar com você, por favor? May I go to the bathroom? Posso ir ao banheiro? She might not be interested. Ela pode não estar interessada. Existe a forma abreviada de might not, que a gente usa mightn't, apenas tirando o N, junta as duas palavras, o might not, tira o N, coloca um apóstrofo. Desculpa, tira o N não. Junta o N e no lugar do O você coloca o apóstrofo. Então fica a palavra mightn't. Já o may not, não existe abreviação dele, tá? May not, não existe abreviação. Então eu vou falar may not go, por exemplo. Já o might, eu posso falar might not go ou mightn't go, ok? Observações. Quando usamos os verbos modais para pedir permissão, temos que frisar que o may se torna menos formal em comparação com o verbo might. Então, isso aí eu já falei. Já em questão de possibilidade, may indica algo que tem muita probabilidade de acontecer, enquanto might indica algo que não temos muita certeza se vai ou não acontecer. Então, isso daí eu também já havia falado. Então, se eu tenho certeza do acontecimento, eu uso may. Se eu tenho dúvida, eu vou usar o might. Tá? A possibilidade mais remota é o might. E para finalizar, resumindo, may, probabilidade, com certeza, situações do dia a dia informais. Might, probabilidade sem muita certeza, situações formais. Então, na verdade, a gente tem que lembrar duas coisas, né? A primeira, may e might, a diferença entre eles, né? O may, todos os dois são usados de maneira formal, sendo que o may é menos formal que o might é mais formal. Outra coisa, se eu tenho mais certeza, eu vou usar o may. Se eu tenho alguma dúvida em relação àquilo ali, àquela probabilidade, eu vou usar o might. Forma negativa. O might tem a forma negativa abreviada, mightn't ou might not. O may não tem forma abreviada, então é só may not. Interrogativa, basta colocar o may para frente do sujeito, o might para frente do sujeito. Não tem muito mistério em relação a isso, tá? Então, na verdade, modal verbs, a gente vai trabalhar agora com esses dois, mas vamos continuar trabalhando com os outros, porque tem muitos modal verbs. Então, por hoje, são só esses dois mesmo, ok? Então, fechamos aqui e vamos para os exercícios.